Jeito de casa, mais um episódio aqui quentinho para vocês. E hoje, em especial, eu tô aqui com a Luciane Tomaszewski, nossa gestora de Elevação Lourenço do Sul, e o nosso parceiraço aqui de muitos anos. Quero ouvir muitas histórias dele hoje aqui, inclusive, Wagner Schelin, Arquitetura e Interiores. Posso dizer assim o nome do escritório para ficar bem profissional, bem importante, né? Mas são duas pessoas muito especiais que a gente tem há alguns anos, né, Lu? Alguns, Vários anos. 11 quantos? Vamos dizer quantos? Vamos? Pode dizer. Pode quantos? dizer? 18. 18 anos. Maioridade. Tá, completou a maioridade. Wagner, quantos anos de Elevato? De Elevato. Sendo arquiteto parceiro da Elevato. 2019, são 7 anos. 7 anos. 7 anos. E hoje a gente vai conversar sobre o que a gente mais gosta. Histórias. Vamos ouvir as histórias de vocês. Vamos ouvir há quanto tempo existe essa parceria. E eu acho que foi esse o intuito da gente montar aqui essa mesa. Uma pessoa da Elevato, um parceiro da Elevato, que tem sua história, né, junto com a nossa empresa. E alguém do marketing, né, para introduzir aí para vocês. E aí eu vou fazer uma pergunta que a gente já conversou um pouquinho aqui nos bastidores, né? E eu deixaria essa pergunta para o Wagner. Wagner, quanto tempo e onde? Tu lembra do primeiro dia Elevato? Como que começou isso? Eu acho que a parceria, na verdade, antes de eu me formar, a gente reformou a nossa casa. Então, a gente foi comprar revestimentos lá na Elevato. E aí, acho que desde ali a gente já começou essa relação. Mas eu ainda era estudante de arquitetura, enfim. E aí, depois, quando eu me formei, eu fui convidado para alguns eventos, comecei esse relacionamento com a loja também. Naquela época, eu ainda não morava em São Lourenço, então eu ia para São Lourenço. Onde tu morava nessa? Morava em Santa Maria, me formei lá. Tá, E aí, ainda entendi. trabalhava meio que nessa jornada de Santa Maria, São Lourenço, Canguçu, enfim, tava na estrada, assim. Mas aí já tinha alguns projetos acontecendo, fui convidado para alguns eventos, e aí a parceria começou através dali, né, assim. Isso foi ano de 2019, por aí. 19. Mas a relação, assim, de cliente Elevato já era de antes, já. Ah, sim, lá em Santa Maria tu já sabia da marca. Isso, na verdade eu conheci a marca através de São Lourenço, né? Que eu Entendi. já tinha relacionamento com a cidade. E aí lá a loja, então, tanto que as meninas são, né? A Lu da Elevato, a Tia da Elevato, então virou o sobrenome das meninas. Então a gente já conhecia bastante a marca, assim, a loja, a empresa, enfim, sabia do respeito que a empresa tinha. E tu lembra como foi o primeiro dia que tu entrou na loja? Tu lembra da Lu no primeiro dia? Como tu consegue puxar isso ou é muito difícil, assim, faz muito tempo, enfim? E eu tenho mais lembrança, assim, da Lia, né? Porque até foi ela que nos atendeu, assim, sabe? Mas a Lu, eu acho que veio depois, assim, com essa questão mais... Foi o que ela falou. Uhum. Foi exatamente o que ela falou. Dessa questão mais do relacionamento, assim. Depois a gente foi se conhendo, acho que até teve... Eu me lembro de um evento, a gente foi também num evento a Pelotas, que a gente teve, que era um evento em Pelotas, a gente foi todo mundo junto. Eu estava nesse evento. Esse evento. Eu vou ter que falar, gente. É bom, né? Falar, né, É bom, Wagner? porque isso é diferente. É Se a gente faz o mesmo que todo mundo, a gente fica igual a todo mundo. Se a gente faz diferente, a gente se torna diferente, né? Porque Então eu vou contar um sobre esse evento. Conta. Né? A gente meio que bagunçou o evento lá de Pelotas, né? Não fomos convidados Valéria, nunca por mais. favor. Agora é o momento que a gente bota aquele pi pra ela não ouvir. Eu acho que nos boicotaram a partir dali, né? Mas a gente locou um micro, né, pra levar os nossos profissionais pra lá, porque é um evento da Portinari, se eu não me engano, eu acho. Acho que era assim, Claro, a convite da empresa, nós não fomos como é que se diz? Intrusos. De intrusos, de penetra. Foram convidados. Nós somos convidados. E a gente tem um grupo muito legal lá de arquitetura, né? Acredito que todo Elevato tenha, mas nosso grupo é o melhor. É o melhor. A galera é muito divertida. É, muito divertida. E aí nós fomos de micro e era um evento temático, era uma dança... Ai, que dança! Aquela das meninas lá... Olha, eu consigo lembrar que era a dança da Maricotinha, mas não é isso. Não, antes. Ah, Não, calma. tinha tipo das Arábia, das eventos. Isso. Foi meu primeiro evento na Elevato. Não, esse evento foi da Eliane de Cortailes, porque era a coleção Marrocos, uma coisa assim, Marrakech, uma coisa assim. Trocamos de marca, só isso. Isso. Tá, tudo bem, tava lá, a gente respeitou, né, o evento, não sei o quê. Aí depois, de um certo tempo, né, a gente falou assim, não, só um pouquinho, nós somos de São Lourenço. São Lourenço é terra de alemão, uma terra de pomerano, vamos mudar esse negócio aqui que
Marrocos, que é a dança do ventre, que não sei o que. Vamos Uhum. botar uma dança alemã. E lá foi a dança da marreca. Nossa senhora. Aí eu me lembro do pessoal meio que saindo assim, a francesa, ficou só nós lá. Eu me lembro que se formou uma roda de pessoas dançando algo. Aham. Os E passinhos. E eu fiquei ali olhando, será que eu tenho que entrar lá no meio da roda? Eu assim, mas eu não sei dançar a coreografia dessa roda. Mas assim, foi o momento do evento, assim, porque todo mundo parou, ou entrou na roda, ou ficou Aham. olhando a roda. Exatamente. Né? Então, realmente, assim, eu não sei como é que foi a volta. A mas- volta, eu te conto a volta. Eu perdi, era a minha primeira vez, né? É. No grupo ali, não Aham. conheci muitas Foi a pessoas, tua né? primeira vez? Foi a primeira Tu vez. abriu o grupo Abri. com Não, chave de já, ouro, o né? pessoal de Camaquã também tava junto. Aham. É. Eu, Pacheco, eu e o tava Pacheco, junto. a gente perdeu um barril de chopp, né? Que eu paguei Não depois. foi tu e o Pacheco, foi o outro rapaz, eu não me lembro quem era o outro arquiteto. Ah, eu Era sei, o eu sei que eu arquiteto do paguei Pacheco o meu lá. barril de chopp E depois. eles não pagou e até eles hoje. não pagaram Nós até temos que hoje. descobrir quem é, porque eu não sei mais quem é, do Pacheco. lá. Podemos olhar nas fotos, É, né? eu acho, se tiver. Mas foi muito legal. É, aí a gente, nós lá, muito malandrinho, né? Mais antiquinho no grupo. A gente aplicou uma pra eles, né? Que tinha sido outubro, que é a festa tradicional alemã em São Isso. Lourenço. E a gente aplicou pra eles que quem tava chegando deveria de pagar o barril de chopp no evento, na Zido. Wagner foi, cumpriu. Paguei. O Cedevando, inclusive, foi também, Ele né? é um Aquele ano, homem né? de palavra. É, Olha. e ele foi lá e pagou o barril de chopp pra nós, né? Então nós temos um devedor de barril de chopp Um até temos. hoje Descobrir quem lá é. em Camaquã. Lá em Camaquã. Lá em Camaquã. Muito bem, vamos atrás de descobrir quem é a pessoa, né? Pra gente Descobrir. repetir isso. É. Mas depois também vocês não foram de novo, né? Não, daí a. Não sei. Coisa do- Eu não até vou fui mais. eu até fui convidado para alguns eventos em Pelotas, mas individualmente. É. De grupo, não. De bando, não. Isso só dá a entender que realmente, como eu falei, né? Essas experiências são as mais gostosas, né? Porque a gente carrega as histórias, as memórias, né? Do que a gente já fez junto. E a gente vai falar agora de mais uma situação, antes da gente se aprofundar em outras coisas, de uma vivência que a gente fez junto, que é um pouco mais recente, e estávamos nós 13, mais um monte de pessoas, que é o Chile. Vocês lembram, assim, de uma história lá do Chile para contar aí? Além de vocês subirem e descerem da van toda hora e eu não consegui colocar todo mundo dentro da van para poder ir embora da vinícola? Vocês Uma lembram só? de alguma? Tem várias, né? Talvez algumas eu não possa contar aqui. Não, cuidado. A gente teve aqui semana passada com gravação de mais profissionais e eu senti que elas queriam falar muitas coisas, mas não dá, você tem que cuidar, né, um pouquinho do como, porque às vezes a pessoa não interpreta do mesmo jeito que a gente tá falando, né? Mas tem aí, Wagner, Lu, alguma história? Ah, eu acho que foi a história mais legal, assim, foi a história da vinícola lá que a gente foi, que tinha que fazer os vinhos lá, né? Do vinho. E aí tinha que acertar o vinho. Ah, esse Isso. vinho é tal. Vocês ganharam. Não, Tu ganhou, né, Lu? Não, o grupo dele é fato ganhou, Meu não sei. grupo ganhou. Não, eu não tava no grupo da Elevar. Não era grupo Televato. Não era grupo Televato. Vamos fazer um parênteses aqui. Você acredita que a Lu ainda tem o vinho lá até hoje lá na loja? Sério, Lu? Eu tenho a garrafa guardada, agora Todo o mundo vinho. quer tomar o vinho. E eu não sei com quem eu vou tomar, porque todo mundo quer. Guarda. E eu tenho medo de magoar alguém, né? Então eu não Sim. sei com quem. Porque um vinho é muito especial. É muito especial. Foi fabricado pelo meu grupo. E ganhou. tirou Eu o primeiro tenho lugar. foto de vocês comemorando. E assim, a gente assim, brava, assim, nem. Mas eu era lembro. bom. Tudo isso. Vamos combinar, né? Era bom. Eu me lembro assim, Foi do pessoal merecido. falar assim, não, esse vinho é tal porque é um vinho que eu gosto. Daí não era o vinho, entendeu? Era outro vinho. E... Aquelas alturas me E lembravam. tá foi tudo muito- certo. tá tudo porque certo. Foi muito legal. Nossa, eu né? tenho profissionais ali, outros profissionais que hoje são amigos, assim, a gente... Isso que é legal, É. né? A gente viajou outras vezes juntos também, tivemos outras experiências e, nossa, muito legal, assim, porque ficou essa amizade, assim, né, com a galera, assim. Essa coisa das conexões que tu cria com outras pessoas, né? E é muito engraçado porque quando, às vezes, a gente tá com uma campanha do Clube Anuar e tá no final, que nem agora, que tem o Anuário Conectar finalizando e tem uma visita da Roca. Não sei, acho que tu foi também, né? Foi. Tem essas duas visitas. Então, assim, eles ficam acompanhando a ida. Vocês ficam acompanhando a ida de vocês e quem também vai ganhar. Então, assim, olha no ranking. E aí tu olha assim, fulano vai ganhar também, que legal, ele vai junto. Porque assim, se conectam com as pessoas, né? Isso que é o mais divertido.
Assim como também esses dias eu até estava comentando que quando tem ideias de ações diferentes, por exemplo, ir para New York Times, lá na Times Square, lá com o Jogo do Brasil, o pessoal se Aham. enlouquecendo, tu Sim, me aham, mandou, né? aham. Eu falei pro Írio, olha só, os profissionais estão me perguntando se a gente não deveria estar lá com essa ação da Elevato, assim como o CEO lá da DMED, né? Aham, E aí ele começou a rir. Eu acho isso tão legal, assim, essa abertura, essa porta aberta para falar, né? Para sugerir. Para dar dicas, né, de alguma Exato. ação, de como fazer, de para onde ir, É né? até para brincar, Pra assim. brincar. Acho que aham. isso que é divertido, né, Wagner? Não, muito legal, muito Eu legal. acho que isso é o bom, porque tu une trabalho, né, com experiências de vida, com relacionamentos, com amizades, com coisas que ficam. É, Então, é memórias que tu acaba criando, né? exatamente. E E como a gente estava falando um pouquinho antes também, essas ações que tem lá na cidade de vocês, onde vocês moram, conectam muitas pessoas e Uhum. negócios, né? Sim. Então, às vezes, assim, tem aquele preconceito de que, não é trabalho, mas é muito trabalho. Tem que ser muito estrategista para levar aquilo ali como um trabalho que tu vai colher frutos depois. E aí, agora, falando disso, quero que vocês nos contem aí, tem o festival agora Lourenciano, né? Festival de Inverno. Conta um pouquinho pra gente do que é esse festival. esse festival foi Como que a gente acaba a comunidade ganhando com isso? é um festival que começou lá em 2019, onde eu faço parte da gestão da CI como diretora do comércio. Inclusive, quando me convidaram, eu até perguntei para meus diretores, eu vou, eu não vou, afinal, eu não sou empresária, né? Mas como cuido da loja como se fosse minha, então não é minha loja, E tua loja? né? E aí todos me incentivaram, me motivaram a fazer parte da diretoria, e dali foi criado o Festival do Lourenciano de Inverno. Nós já estamos na 6ª edição, é. Em 2020 ele foi digital, porque teve a pandemia, né? E foi um sucesso também. E a partir dali ele não terminou mais, ele só cresceu. E é um evento que a gente começa a produzir ele, a programar. Assim que termina, já programa o outro, já põe datas e já começa a ver ações para fazer. Então, ele reúne toda a comunidade, né? É um evento bem participativo, de relacionamento, de negócios, né? Uhum. O próprio Sim. Wagner já fez negócios lá, porque a gente acaba se conectando com as pessoas e envolve todos. E tem shows, tem exposição, enfim, é gratuito. Então, eu acho importante nós, como empresa, prestigiar a comunidade também, Com né? certeza. A cidade de São Lourenço é uma oportunidade que a gente tem, a oportunidade que o público tem também de chegar até nós. E aí, com isso, a gente acaba todo mundo ganhando e todo mundo se relacionando, todo mundo ficando, trabalhando e sendo feliz, né? Exatamente. Se Muito comunicando. Então, é bem legal. Sempre acontece em agosto, porque dia 10 de agosto é o padroeiro da cidade, então é feriado municipal. E nós vimos como a CI, como comércio, uma necessidade de buscar deixar as pessoas na cidade naquele dia. Porque muita gente saía da cidade para viajar. para viajar, para consumir fora. E a cidade precisa também estar unida no ponto econômico, né? Então foi uma maneira da gente captar os lourencianos para ficarem na cidade, se divertirem e curtirem a cidade também na E eu cidade. acho que pelo jeito funciona, né? Porque é um festival grande na Sim, cidade, aham, né? reúne o comércio da cidade, se abre para algumas empresas de fora vir expor também. E é que nem a Lu falou, é muito legal, a gente, final de tarde ali, ele funciona ali por alguns dias, né? Então, final de tarde você pega o chimarrão, vai lá dar uma caminhada, conversa com as pessoas, dali a pouco tem um show, você já consome alguma coisa por lá. É muito bacana essa troca que a gente tem, assim, né? E a gente também lá, né, Lu, a gente tem a questão, tem algumas, tem outras festas, né? Tipo, agora a gente vem a época da festa do colono e do motorista, né? Que é muito forte, principalmente no interior Que é aquela que a gente vai forte, tem. né? aí tem várias até, na verdade, lá, né? Que são festas maiores, assim, a Elevato, né? Expõe lá Sim. também, e a gente também frequenta, vai. E eu acho muito interessante, assim, porque eu tenho vários clientes que são do interior, a gente faz bastante coisa pro interior, assim. E o pessoal fica muito feliz de nos ver lá também, né? Então a gente vai na festa, encontra com eles, conversa com eles, enfim, e cria essa conexão, né, essa proximidade também com o pessoal, assim, do interior. Então é muito legal, assim, essas... Que eu acho fantástico que daí você tá nessa festa com o cliente, o fornecedor
e o profissional, Aham. entendeu? Tu tá com todo mundo ali, vivendo uma história ali juntos, ali é uma comunidade, né? Isso é muito característica, né, do interior, ponto, né? Sim. Não tem isso, talvez, em Porto Alegre, essa Aham. profundidade de relação que você vai no evento e tá com toda a cadeia, né, da compra ali junto. E eu acho que isso faz diferença, né? Eu acho que talvez no teu trabalho como arquiteto, no trabalho da Lu ali como gerente da loja Elevato São Lourenço Sul, conta um pouco, falando de negócio, né? A Lu falou assim, nessas feiras a gente se relaciona, assim, como é que tu aproveita essas feiras também no teu dia a dia? Não só feiras, né, Wagner? Eu Não, acho que sim. tudo que dá um pouco para aproveitar, né? Exatamente, e que nem eu comentei, assim, essa relação, esse relacionamento que tu vai criando, né, com as pessoas, né, tipo, as pessoas vão lembrando, Elevatos teve aqui com a gente, né, vão valorizar, então o pessoal lá ainda tem muito essa cultura também, né, quem tá junto com nós a gente valoriza, a gente vai lá, a gente vai nesse comércio, ou, né, e nós também, né, tipo, eu também procuro sempre, tipo, a gente fez alguns projetos para algumas comunidades, então, quando tem um evento, a gente procura ir também, né, pô, são meus clientes, vão lá, vão prestigiar também, tá junto, né, divulgar também o trabalho, então O isso é muito pessoal legal. participa, né? Pelo Participa. jeito, né? É aquilo que o Wagner comentou logo no começo, eles vinculam o nome à empresa, entendeu? Então, umas festas assim, todo mundo se conhece, é uma cidade relativamente pequena, né? E como eu estou há 18, quase 19 na Elevato, mas eu já estou ali há quase 34 anos no mesmo ponto. Uhum. Então, é uma história. E é a Lu da Elevato. A Lu da Elevato estava lá na festa com a gente, sabe? Agora, na semana passada, tu sabe que a gente recebe aqueles convitezinhos de festa, né? E o pessoal quer brinde para as ações. E ele disse, Lu, quero te ver lá na festa, sabe? Então, é Que bem legal. legal essa conexão Essa aí. proximidade, ela é É. fantástica. Né? Aham. Eu acho demais. E eu acho que é isso que a gente consegue ganhar um ponto muito forte, a gente consegue ser rico nisso, né? Tu, Ser rico nisso. exatamente. Nessa parte do relacionamento, de estar junto, de estar presente, de poder agregar valores junto com as pessoas. Então, acho que isso é um ponto bem forte, assim, que eu acredito muito nisso, tenho isso muito como base. Eu acho que esse trabalho, o teu trabalho acaba virando uma consequência disso, né? Desse relacionamento que tu cria com as pessoas, né? Dessa proximidade. E as pessoas tipo, eu tenho clientes que praticamente viraram amigos, né? Então a gente já fez a Eu casa tenho deles, certeza disso. Absoluta. a casa deles, a Eu casa do diria que filho. 99%. Eu acho que eu não tenho Hoje tem nenhum. jogo da seleção, né? Eu tenho um convite dos clientes para assistir o jogo na casa deles. Não acredito. Super acredito. Então, né, a gente gera essa proximidade, assim, é muito legal isso, assim, agora eu gosto Muito bastante. bem. Eu acho que mais relacionamento, assim, né, que a gente vai criando com as Não, pessoas. ele acaba ficando tão próximo entre pessoas que hoje eu sou até vizinha do Wagner, né? Vocês são de vizinhos agora. Vizinhos, Agora nós somos aham. vizinhos, imagina, né? Vocês Maravilhoso se ter a veem Lu de vizinha. É. De vez em quando, baixa a Lu, vem lá em casa, a Lu, fiz um pudim, ó. Ai, gente, assim, ó. Maravilhoso. Olha. Apesar de que quase a gente nem se enxerga, É né? verdade. Normalmente Sabe? a Lu sai antes que eu. É. Aí de noite, às vezes, eu chego, ela já se recolheu e a gente não se vê muito. Quase né? não se vê. A gente se vê talvez mais Mais na na loja loja do que. Eu não acredito nisso. Mas é vizinho mesmo, de ladinho? De ladinho. De ladinho. Ali na casa onde a aham. gente foi lá te visitar. Isso, exatamente. Onde acontece a festa, aquela. É. Agora, esse ano passado, tu mudou, né? O lugar da festa. Né? Ano passado eu não fiz, no ano anterior eu retrasado. mudei. E o grupo foi ficando, né? Tomou uma Pois proporção um pouco não maior. Não deixou de ser assim, ficou assim. Quantas pessoas tu colocou nessa festa? Na última que teve lá em casa foi umas 200, mais ou menos. Aí agora na última foi, eu acho que umas 260 por aí. 260. Aí eu tive que ir pra outro lugar, E não teve- coube mais. e Teve lista de espera? Olha só, já que a gente começou a falar de Wagner, quero chamar aqui a atenção do nosso público. Pra cá, produção, pra cá. Agora a gente vai falar aqui um pouquinho sobre trabalho. E eu vou botar esse boné aqui, porque a gente fala, né, Lu, que nós defendemos os nossos profissionais até o fim. Sim, somos parceiros de A gente é verdade. parceiro, Verdade. né? Na felicidade e na doença, como um saúde, casamento. Na saúde e na terceira. Como, né, um casamento, porque é uma relação de casamento. Então aqui agora, aproxima daí depois na edição, por favor, tá bom, produção? A gente vai chamar aqui, ó, para Wagner Schelling Arquiteturas Interiores, né? Você que tá assistindo essa live,
Vamos, essa live, esse podcast, esse videocast. Vamos falar um pouquinho sobre o trabalho do nosso parceiro Wagner aqui. Eu quero que tu conte um pouquinho para quem for assistir esse episódio, como que é o teu trabalho, o que que tu gosta de fazer pelo teu cliente. Aqui a gente nem vai falar de Elevato, vamos falar de Wagner. Conta para nós um pouquinho. Então, como eu já comentei aqui, né, eu me formei em Santa Maria e acabei voltando para São Lourenço do Sul, né, que eu sou natural lá do interior, né, morei no interior, né, a gente era plantador de fumo e tudo mais. Tem uma longa história aí Meu atrás Deus. disso. Mas, enfim, voltei para São Lourenço e eu tinha uma outra parceria lá com o escritório de engenharia, então trabalhava junto com eles, enfim. Porém, fui fazendo alguns trabalhos, foi ficando pronto, o pessoal foi gostando do meu trabalho, da forma com que a gente conduz, né, o nosso trabalho, o atendimento, e o escritório foi crescendo. Enfim, hoje, né, graças a Deus, o escritório está super bem. A gente trabalha com arquitetura residencial, comercial, focando em projetos de interiores, no caso, mas a gente também tem obras, enfim, a gente faz bastante, como eu já comentei, bastante projetos para o interior do município, né, projetos que eu acho fantásticos, assim, porque como eu morei lá fora, eu morei no interior, eu sei como é que é Sim. a rotina, como é sofrida, a rotina de quem mora, o trabalho que tem. Então, hoje, com o meu trabalho, eu poder levar conforto para essas pessoas, sabe, fazer essa linha aí de o pessoal ter uma casa legal, uma casa bacana, bem pensada, né? Hoje em dia tem tanta tecnologia, a gente está levando isso também para os clientes no interior, então, é mais barato, assim, eu sou realizado fazendo o que eu faço, porque realmente é muito gratificante. Eu acho que o nosso grande diferencial, eu acredito, pelo que a gente ouve falar e clientes nos falam, a gente está no nosso atendimento, né? No atendimento especial que a gente dá na atenção ali, né? Nos detalhes, e aí eu acho que o resto tudo é consequência, né? Então, Eu tenho uma pergunta que, na verdade, eu acho que eu já sei a resposta, mas eu devo perguntar. A gente ouve falar muito agora sobre a casa afetiva, sobre respeitar a ancestralidade do cliente e tudo mais, os detalhes, às vezes o que a gente acha ruim, a gente acha feio, na verdade, para ele significa alguma coisa. E eu acho que eu consigo perceber isso em algum detalhe dos seus projetos, assim, porque eu não consigo ver eles iguais, eu consigo ver eles muito diferentes. Tu quer falar sobre isso esse traço? eu acho muito bacana porque eu sempre digo, né? Claro que cada profissional tem uma linha de projetos, tem uma linha de trabalho, tem uns que tu olha e já identifica de quem é o projeto, enfim. Mas eu acho que cada cliente é único, né? Cada um tem seus gostos, suas preferências. Se eu for projetar todas as casas com o meu gosto, não vou agradar todo mundo, entendeu? Então eu acho que tem que respeitar muito isso, né? Cada um tem o que é importante para si, o que viu, e aí me traz uma referência. Então cada projeto é muito único. Se você for ver nos projetos, eles são muito assim peculiares. Cada um tem a sua identidade, e acho que é isso que a gente tem que expressar, né? Porque a pessoa, né? Eu sempre digo que o lar, principalmente projeto residencial, né? A casa é o único lugar que tu sempre tem para voltar. Então tu sempre vai voltar para casa e a casa tem que te abraçar. Então ela precisa ser, a tua casa tem que ser o reflexo da tua personalidade. Então, eu acho que essa é uma premissa, assim, que a gente leva lá no escritório, e graças a Deus a minha equipe, ela abraça muito essa ideia, assim, também, sabe? Dos projetos terem essa identidade, respeitarem as preferências do cliente, né? Claro, a gente tenta levar sempre para que o lado estético fique, né? Mas tem clientes que têm as suas preferências, e enfim, então vamos trabalhar aquilo de uma maneira que aquilo componha alguma coisa legal, fique bacana o resultado, mas que principalmente o cliente se sinta satisfeito, né? Ele tem que estar feliz dentro da casa dele ou dentro se for um projeto comercial, né? Tem que refletir a marca que a empresa quer. Então é nessa linha, assim. E tu tens alguma história aqui de um cliente especial, assim, que tu lembre? Nossa, ele veio com coisas que eu nem lembrava que existiam e me pediu para eu respeitar vou chutar qualquer coisa, um móvel, uma cristaleira, trazer uma herança, memória de herança, assim, da família, assim, que tu lembra, assim, para contar? A gente tem alguns clientes, assim, a gente tem um caso que eu até ainda tô desenvolvendo, assim, a gente já fez várias coisas na casa deles, assim, sempre interferências pontuais na casa, assim, né? Tipo, desde organizar uma parede, que eles têm uma forte ligação da cultura gaúcha, então eles têm muitos apetrechos, assim, enfim. E ele tem uma herança que é algumas coisas que era do pai dele, assim, de indumentária gaúcha mesmo, né? Então agora a gente Entendi. tá montando um quadro com aquilo ali, pra Que ele legal. deixar exposto, assim, né? Porque hoje ele tem guardado, então a gente vai fazer um quadro pra ficar exposto. E é muito legal, assim, porque é um cliente que a gente tá sempre fazendo alguma coisa pra eles, ajudando eles em algum ponto da casa.
a gente sofreu lá em São Lourenço com a enchente em Sim. 2024, né? Então, tem muitos clientes que a gente fez o projeto, a gente tem que estar refazendo algumas coisas agora por essa questão. Inclusive, a casa deles é uma, assim, que a gente já mexeu em outras coisas também. Mas é muito legal essa relação, assim, que a gente criou com eles, assim, ahn, eu fiquei muito feliz quando eles me chamaram, assim, e me mostraram, Wagner, a gente tem isso aqui, ele me contou a história de cada coisa, a gente quer Aham. botar isso aqui num quadro. Então é muito legal, é Ah, muito e legal. confiar, te contar essas Exatamente, coisas, né? aham. Porque são coisas íntimas, né? Daqui a pouco, assim, Bem pessoais, né? pessoais, né? Mas assim, como ele queria muito que aquilo ali fosse preservado, ele Sim. tinha que te abrir. E Aham. que legal que ele confiou em ti pra fazer isso, Sim, né? exatamente. Tu tá ganhando duas coisas, uma obra e uma confiança, né? Exatamente. Ô, Wagner, e hoje tu tá especificando, tu tá projetando, especificando, tá entregando, né, o teu trabalho para quais regiões ali do Sul, além de São Lourenço do Sul? Hoje a gente tem projetos em São Lourenço. Eu sou natural, na verdade, do interior de Canguçu, que é a cidade vizinha, no caso, né? Então eu tenho alguns projetos lá também. Normalmente, uma vez por semana, a gente sempre vai lá, enfim. Canguçu, São Lourenço, Pelotas, né? Uhum. E aí a gente tem alguns projetos assim. A gente está agora com um projeto aqui em Porto Alegre. A gente já fez algumas coisas que a gente entregou projeto online, assim, né? Então a gente tem alguns projetos para Santa Catarina, a gente já fez também. Mas o nosso foco de atuação mesmo é São Lourenço e a região ali, Pelotas, Canguçu, Cristal ali, que é Entendi. E qual que é a visão de futuro? Continuar mantendo essas cidades? Ou assim, eu quero chegar a tal lugar? Olha, eu não me considero uma pessoa muito ambiciosa. Eu acho que a gente está trabalhando agora para fortalecer o nome, a marca, enfim, lá na cidade, né? E a gente tem esse respeito pelas pessoas que confiam no nosso trabalho lá, né? Então a gente busca sempre atender bem, atender Bem com o que qualidade, Boa. exatamente. Muito mais do que pensar em, quero ter mais projetos, enfim, abrir muito. Quando vê, a gente perde um pouco dessa essência, É dessa verdade. conexão que a gente tem com as pessoas, né? É verdade. E aí você mantém lá, você consegue atender mais aquele atendimento direto, do cliente chamar e ir para até a loja, enfim, né? Sim. Ir até o escritório, a gente vai na obra, então essa relação assim, né? Pô, a gente mora numa cidade que é pequena, né? Então as pessoas me ligam assim, Wagner, eu precisava ver tal coisa, você consegue agora, daqui a pouquinho? A gente consigo. Te dá um jeitinho na agenda, pega o carro, vai ali, enfim, resolve. Né? Isso é muito bom também, né? Com Muito certeza. bom também. Então aqui eu vou deixar aqui esse boné aqui em cima da mesa, só mostrando que, na verdade, eu tô aqui fazendo uma publi, né, pro nosso parceiro, o Wagner Schelin. Pode falar o @ Wagner também para deixar aí para quem quiser. Isso, o @ do escritório é Wagner Schelin, Arquitetura e Interiores. Muito bem. Então sigam lá Posso o dar um Wagner. adendo? Com certeza. O Wagner, ele é uma pessoa assim tão especial, né, para a comunidade lá que ele já tem Ele esse é relacionamento, conhecidíssimo né? na comunidade. O cara, ele já agora ele promove festa, ele organiza as festas, ele decora, faz decoração de festas, né? A gente faz alguns projetos, assim, fizemos alguns assim. casamentos. Que Agora, legal. com o carro da Zida Oktoberfest, ele foi chamado para fazer o carro de alegórico. Sério? A gente já fez um de um grupo parceiro nosso, agora a gente tá fazendo outro, mas... Isso, então, assim, não é só projeto de interiores, Pois é. residenciais, comerciais, enfim, tem também essa parte social, digamos assim. Tem. Né? É muito legal, porque daí é um jeito também de contribuir, né? Exato. Que legal, com Wagner. a cidade, enfim, né? Você faz show um de trabalho bola. assim com a Show galera. de bola. Vale pontuar também, assim, eu acho que todos os colegas de lá, a gente é muito unido, né? Sempre muito. tem uma lembrança muito boa do período da enchente, que a gente fez o projeto lá para revitalizar, reformar lá o lar de idosos, enfim. Então a gente juntamos A vários. gente abraçou a causa, né? Vários arquitetos, engenheiros, a gente juntou, todo mundo né, fez os seus contatos ali, conseguimos, e aí mão de obra também, né? Alguns profissionais, assim. Material. Construção. Né? Foi bem bacana, assim, a galera é muito unida, assim, de certa forma, assim, é muito legal, assim, entre a gente, como a gente trabalha bastante com interiores, então tem vários colegas que fazem mais a parte arquitetônica, então, vale, a gente precisa de uma ajuda para fazer um interior, então a gente vai se trocando, assim, né? E isso é muito legal, acho que esse relacionamento também com os colegas de trabalho, esse respeito que a gente tem um pelo trabalho do outro, assim, né? Porque no fundo tem mercado para todo mundo, né? Então, eu acho que isso é muito legal ressaltar, assim, que eu não vejo essa concorrência, na verdade, né? Eu vejo essa parceria com os colegas As oportunidades, elas são para todos, né? E eu acho que são muito bem aproveitadas, inclusive nos eventos que a gente promove, enfim, né? E dá para sentir
essa confiança e esse relacionamento legal que todo mundo tem, porque um respeita o espaço do outro, né? E hoje é o Wagner que está aqui com a gente, outro dia é outro profissional, então cabe todo mundo poder participar, né? E Sim. é sempre por isso que eu te disse, o nosso grupo é muito especial, e Ah, né? sim, é sim. E né? Então, eu acho que é isso aí, foi bem importante tu colocar isso, que a gente valoriza todos, né? Que Sim. todos sempre são muito bem-vindos, né? Lu, E e dessa relação, dessa relação tão bonita assim que vocês têm com a comunidade, que dica ou conselho tu daria hoje, principalmente para as comunidades onde a gente tem loja, né, assim, para se relacionar dessa forma, para usar essa que é uma estratégia, mas é muito real em vocês, é muito genuíno. Né, que eu quero dizer, essa relação com a comunidade e os frutos que tu colhe, que vocês colhem, né, com essa relação tão forte, assim. Que conselho tu daria hoje para as lojas, para os gerentes que vão estar assistindo a gente, eu acho até para os que profissionais, né? eu acho que é essência, essa é a palavra. É a essência que ela te traz, que ela te abre portas. Tu precisa ser muito autêntico, tu precisa ser muito real, tu precisa ser muito verdadeiro, tu precisa ter muita. Tem que transmitir confiança para as pessoas. E o relacionamento é isso, o relacionamento é baseado em confianças, né? Seja ele tanto no trabalho, na vida pessoal, na vida profissional, enfim, é feito de confiança. Então, e isso é uma parte que tu consegue passar para as pessoas, olhando olho no olho, valorizando o trabalho delas. Então, eu fui criada na colônia, né? Hoje eu estava conversando com o Wagner quando eu tinha vindo. Eu passei ontem numa veterinária lá, veterinária, né, que vende essas coisas, tinha um dia de cebola. E tava um frio. E eu disse, meu Deus do céu, eu me lembro de quando eu plantava cebola, Plantava cebola, que eu Lu. tinha que botar o dedinho lá na terra, e aí ficava eu era pequena, mas, Pequenininha. tinha 12, 13 anos, 14 anos hoje, né? E ficava com as minhas costas de fora, aquele vento batendo. Nossa. Então tem muita história, né? Mas é assim, ó, então a gente vive isso aí, eu acho que tu tem que ter orgulho dessas tuas raízes, né? E passar isso para as pessoas, né? O quanto a gente valoriza o trabalho. Lá que a gente tem muita pessoa do interior, a gente vive muito da agricultura, da economia, né? Da agricultura. Então a gente viveu aquilo ali, a gente sabe saber mostrar para as pessoas o quanto aquilo tem valor. Então é a valorização das coisas, a essência e a valorização e a comunicação, tu tá envolvido, tu tá inserido nos projetos, tu querer que a coisa funcione, que a coisa ande, que esteja bonito, que a sua comunidade, a sua igreja, que a gente fala lá de fora que tem bastante disso, ela esteja bonita, ela esteja bem pintada, ela esteja apresentada, que as pessoas gostem de ir, gostem de sentir a vontade, que nem uma casa, né? A casa que como é bom viajar, mas também como é bom voltar para É casa, verdade, né? né? Então, acho que é isso aí. A gente tem que ter o afeto, a gente tem que ter o carinho. E isso a gente consegue transmitir na comunicação e estar envolvido, estar inseridos com as pessoas. Eu gosto muito de futebol, todo mundo sabe, não precisa dizer isso, né? Que tu gosta de futebol. Então, assim, ó, lá nos jogos, lá eu tô conversando um com o outro, agora mesmo domingo, tá? Já me trouxeram sacolas de bergamota e coisa, né? Então, é isso aí, é isso aí. Então, eles sabem desse carinho de ambas as partes. Então, não tem segredo. O segredo é tu aproveitar as oportunidades, se doar, né? Fazer as coisas com carinho, com atenção, e aí as coisas acontecem. A Lu não falou nada caro que Não, custa. não custa nada. Nada. Zero reais. Isso tudo, Lu. É o básico, Hum. muito bem feito. Na essência. Na essência, exatamente. Que sai e transcende realmente de dentro, é genuíno, né? É. Complementa? O que tu Eu acha? acho que, bem que ela falou, assim, né? O que a gente tem que fazer tipo assim, ó, é o respeito, né? A essência ali, né? Eu sempre gosto de deixar sempre tudo muito claro, Claro. né? Não tentar, porque a gente sabe que as coisas funcionam, tem alguma coisinha, né? Tenta encaixar alguma outra coisa, enfim. Mas eu acho que o principal é o respeito, né? Tu respeitar da onde que tu veio, pra quem que tu tá fazendo. A gente lida com sonhos das pessoas. E isso é uma responsabilidade muito grande, né? Então, a pessoa tá confiando em ti ali para aquilo ficar da maneira que ela sonhou, né? E a gente sonha junto e tenta executar aquilo ali junto. Então, eu acho que tem que ter o respeito sobre isso, né? Então, é um trabalho muito grande e muito importante que a gente faz.
e isso, de certa forma, transforma a vida da pessoa, né? Então, é bem o que tu falou, assim. Eu acho que a gente tem que manter a essência da gente, a gente sempre tem que ser verdadeiro, né? E que abre o caminho para tudo. O que eu consegui captar aqui da fala da Lu é uma coisa mais ou menos assim. Claro, muito maior que isso, mas não olhar só para si mesmo, né? Olhar para um todo. Ela falaria que a igreja tem que estar bem pintada, a cidade tem que estar bem apresentada, né? O comércio tem que estar unido. É uma coisa bem, como é que fala? De muita parceria, né? É tudo em prol de uma comunidade, né? Do envolvimento com as pessoas. Nem todas as comunidades são unidas assim dessa forma. Que bom que vocês conseguem fazer isso dar certo e colher frutos disso, né? Todo mundo junto. Quando tu falou, Wagner, de sonho, né? Imagina, a pessoa tá a vida toda, talvez, juntando dinheiro, né? De colheitas. Tô chutando aqui coisas que eu Mas é imagino isso que aí, é sejam, isso aí. sabe? Colheitas, juntando aquele dinheirinho, pega aquele dinheirinho, parte para conseguir viver e outra parte para guardar, para conseguir, né? Chegar o momento de ir lá fazer a obra, a casa, enfim. E aí, como que você não vai entregar uma coisa incrível para aquela pessoa? Olha, toda a trajetória dessa pessoa, todo mundo que trabalha merece, sabe? Que trabalha muito merece um projeto lindo, um projeto dedicado, né? Respeitado. Então, assim, acho que realmente, assim, é muito legal isso que vem lá. Não só de São Lourenço do Sul, mas de vocês, assim, como profissionais que estão lá, os lojistas, a própria ACI, que eu acho que contribui bastante, né? Se eu tô falando certo a sigla da Isso. associação. Associação É que há anos eu já venho falando sobre É. o Festival Laurenciano. E agora, só para a gente ver aqui como que a gente está de tempo, vocês me sinalizem, por favor. 25. Oi? Tem mais 25. Perfeito. Eu queria ouvir da Lu, eu já ouvi um pouquinho do trabalho do Wagner, agora a gente vai ouvir o trabalho da Lu. A Lu, eu não posso falar muito, que senão eu fico aqui, eu choro, que eu já falei para ela, inclusive, que eu ia, não ia. Ei, Mas a Lu tem alguns pontos de conexão comigo da minha vida que ela nem sabe, depois que ela ficou sabendo que ela fez coisas assim, como a gente é muito assim, genuíno nas coisas, a gente acaba fazendo bem sem saber que a gente tá fazendo bem. E a Lu me fez algumas vezes bem em momentos que eu não tava bem. E aí, essa coisa dela, do carinho, do acolhimento, é tão bom, sabe? Assim, a gente lá na equipe, a gente, quando vai atender a Lu, a gente quer fazer rápido as coisas pra ela, porque ela, olha como o relacionamento faz, entendeu? Gera uma coisa maluca, assim, de tu querer estar com a pessoa, de tu querer ajudar a pessoa. Se todo mundo se aproveitasse disso, né, Lu? Entendeu? Anteontem eu tava numa conversa também com o Paulo Beltrame, e ele também é muito relacionado, assim, né? Então, assim, se aproveita muito da relação para que as coisas deem certo para todo mundo, não só para a pessoa que tá querendo um retorno, mas para todo mundo, né? Então, conta um pouquinho desse lugar da Lu, dela ter chegado no Elevato, dela exercer o papel de dona da loja, que se sente assim, como que tu lida com isso, esse teu jeitinho aí com o teu time. Depois ele reflete no atendimento do profissional, que é parceiro nosso, né? isso é bem. Tu puxou agora, né? Mas é uma coisa que tu criou. É. Veio de ti. É, Da tua essência. essência. É da essência. Entendeu? Então eu sempre fui assim, nesse jeitinho simples assim. Eu vim do. Eu, como pessoa, né? Vim da colônia, de fora, né? Enfim, né? Numa cidade. Uma cidade pequena e coisa. Então eu estudei para fora, aí na sexta série, sexto ano, claro. Eu tive que pegar o ônibus todos os dias para ir para a cidade, meus pais agricultores, enfim, e a família grande, 7 filhos. Foi bem trabalhoso, assim. Depois o pai comprou uma casa lá e a gente foi morar na cidade. Mas eu caminhava quantos quilômetros dá? Deve dar uns 4, 5 quilômetros até a escola, porque era longe para ir na cidade também, enfim. E aí, em 2017, eu formei no. Naquela época era o segundo grau, tá? Sim. Relatei minha idade. Hoje já é outra nomenclatura. E comecei a trabalhar numa empresa, fiquei 3 anos nessa empresa até meus 21 anos de idade. E aí comecei a trabalhar na Gaúcha, com quase 22 anos. Dali eu fiquei nas vendas durante 3 anos e fui convidada para gerência.
Chorei. Por quê, Porque eu Lu? não achava que eu não era capaz. Ah, Eu tinha 25 anos na época. bem novinha. Então achei que eu ainda não estava pronta, né? Não tinha nenhuma formação também, né? E a partir dali eu só me desenvolvi minha equipe e hoje eu tenho vendedores trabalhando comigo há 30 anos, outros 21, 22, então tem uma equipe bem sólida. Em 2017, a Gaúcha foi vendida para a Elevato. Foi uma transição bem conturbada, porque a gente estava muito ansioso, não sabia o que ia acontecer, enfim, todo mundo ficou, foi super legal. E a gente está muito feliz, assim, porque nós vimos uma empresa muito boa e a Elevato é melhor ainda, porque ela é mais humana, ela é mais pessoas, né? Então a gente consegue falar com todo mundo, inclusive com os diretores, com a presidência da empresa, sem ter que marcar uma hora. Se eu ligar com o diretor agora, se eu chamar o nosso presidente agora, ele me atende. Que empresa que faz isso? E a gente está crescendo. Seria normal eles não me atenderem no momento que eu preciso, mas não. Eles querem que a gente esteja lá, que a gente esteja presente e que a gente se comunique com eles, né? Eu acho que eu não dou muito trabalho. Porque Eu acho que eu não dou muito trabalho, Gisela. porque às vezes eu fico sem falar com eles um tempão, né? Adorei essa. Mas às vezes a gente tem que ligar, né? Eu acho que eu não te dou Oi, muito tô trabalho. aqui. Tô viva. Tá pronto. A empresa Oi. tá aqui também ainda, né? Eu acho, e essa confiança que eles têm em mim, né, e na minha equipe, eu acho que não tem preço, né? Isso aí é uma coisa que a gente construiu junto, então, gente, é muito legal. É muito legal. Eu até tô puxando aqui para falar porque tá complicado, assim. Então, e esse relacionamento, né, que a gente fala tanto em relacionamento, Isso. e essa palavra eu ouvia muitos anos atrás de um cliente meu. E ele era lá de Cachoeira do Sul. Ele tinha uma casa em São Lourenço e foi o nosso cliente lá. E aí um dia ele chegou e disse para mim, isso faz muito tempo. Ele disse, Lu, nossa vida é feita de relacionamentos. Nunca mais eu esqueci aquilo. E isso ficou tão presente em mim que é muito forte. É muito forte. E eu digo assim, de contexto mesmo, sabendo do que eu tô falando. E é uma construção, sabe? Então, tudo que a gente construiu lá, tudo que a gente passou em 2014, era um prédio muito feio, muito antigo. Tu não estava ainda, né, Claudinha? Eu acho. Não, eu cheguei em 2017, 18, então, não me já lembro. passou por aqui. Então, assim, ó, era um galpão, Entendi. né? Os produtos que nós tínhamos não condizia com a loja, Uhum. com o padrão elevado. Uhum. Vamos fazer uma loja nova. Gente do céu, nós trabalhando lá dentro. Enfim, fizemos a loja nova, nós trabalhando lá dentro, não perdemos a fidelidade dos nossos clientes. Manteve-se. Manteve ali, cumprindo o método, todo mundo ali. Enfim, uma poeirama para tudo que é lado, mas enfim, deu tudo certo. Fizemos a loja. Hoje tem uma loja linda, né, Wagner? É uma loja linda, aconchegante. Não é uma loja, assim, porque a gente do interior, a gente tem que cuidar muito, né? E não... As pessoas não sei se a palavra certa é elitizaram, tá? A gente tem que ter a comunicação que a cidade pede. Exatamente. E isso eu consigo passar para a empresa. Porque tem empresa, hoje nós não somos mais uma empresa tão pequena, nós somos uma empresa grande, né? A gente já está crescendo muito, assim, muito rápido, que eu digo que está crescendo. Então, às vezes tem empresas que não aceitam isso. Não, o nosso padrão de ser é esse e vai ser esse. Não, né? não é Elevato, não. Não é Elevato, não. Eles ouvem, escutam o que a comunidade, o que a gente precisa. E isso eu não digo só a empresa como um todo, inclusive vocês ao marketing, Uhum. né? A gente pede, a nossa comunicação, ela é assim. Uhum. E a gente consegue se fazer entender, Exato. sabe? Às vezes as pessoas dizem, mas eu não gosto daquela pessoa, eu não consigo me relacionar com aquela pessoa, eu não consigo... Como que tu comunica com ela? Como tu te relaciona? Como tu te relaciona com ela? Porque eu acho que tudo é questão de como eu me porto também com ela. Não pode dizer que a pessoa é antipática, que a pessoa não consegue fazer as coisas para ti, se tu não te posiciona com ela de uma maneira também coerente ou profissional, né? E, enfim, aí a gente vai contando e vamos começar Vai emendando, né? emendando aqui, né? Aí a gente plantou nessa história, plantou nossa sementinha, fomos crescendo, e hoje a gente
domina o mercado, vamos dizer assim, né? A gente Uhum. tem uma bandeira muito forte lá. E, e a gente cresceu mais um pouquinho. Nós éramos uma loja, e depois uma loja, e assim, a gente cresceu, pegou mais uma parte, vamos dizer assim, onde a gente montou outro setor, que hoje a gente está mais estruturados. Eu lembro que quando surgiu a oportunidade de a gente aumentar a loja dentro do mesmo, só que é para uma parede, digamos assim, o Edevan disse para mim, não, eu não quero mais saber de loja, já tem loja que chega, não quero mais loja. Eu disse, mas eu quero só te mostrar. Não, não, não. Eu disse, mas deixa eu pegar a chave e te mostrar. E aí ele estava indo embora, eu tive que buscar ele, porque ele não queria. Beijo, não, tu vai olhar. Aí ele olhou e se encantou. Tanto é que a gente fez um setor de tinta, a gente melhorou nosso estoque, nossa parte de depósito, enfim, de carregamento, descarregamento. E a gente cresceu, a gente tem uma loja linda, né? Uma loja linda dentro de É referência é uma também, né? referência, assim. Então, e o nosso jeito de ser é esse jeito humano, esse jeito carinhoso, esse jeito de se relacionar, esse jeito de estar com as pessoas, né, que a gente gosta. A gente promove nossos eventos lá, onde a gente interage bastante, a gente ri, a gente brinca. Já teve até umas fotos lá de um pessoal que se jogou dentro do banheiro e Eu fez. tenho um evento último que eu fui, foi o último que eu fui, que a gente ficou cantando depois no Aham, final do canta. evento, né? É, A gente cantou umas músicas lá, assim. Eu acho que isso, eu sempre falo assim, relacionamento não é só no trabalho, é fora do trabalho também, né? Olha como eu conheci o Wagner de outra forma. Talvez se a gente só se relacionasse dentro Aham. da loja, a gente não teria hoje esse nível de relação que a gente, pô, ele me manda direct, eu mando mensagem pra ele, a gente dá umas risadas. Porque tu te aproxima das pessoas, né? E hoje tá tudo tão, robotizado, é. Uhum. né? Que tu falou um monte de coisas aí que não custam nada, são coisas simples de fazer, mas que às vezes as pessoas estão com dificuldades disso, porque foi tudo tão robotizado que elas estão com dificuldades de saber ligar para uma pessoa, saber falar com uma pessoa. Então hoje a gente tem que retomar o básico, sabe? Aprender a falar olhando no olho é difícil às vezes para É. algumas pessoas, Aham. sabe? É, Coisa tá eu já tão. digo assim, ó, quando quer falar comigo, tu olha no meu olho. Até mais porque esse olho é bem bonito, né? Ai, Dá pra gente ficar olhando esse olho aí, né? e é Muito isso, né? Eu bem. acho que é tudo. A gente tá numa uma história muito bonita, assim, com a cidade também, né? E com todo mundo, assim, tantos profissionais de arquitetura, de engenharia, de pintores, de construtores. Então, a gente valoriza todo mundo. O pessoal vai lá, bem simples, de roupa de trabalho, e todo mundo é atendido da mesma forma, não tem diferença. Igual. Nós somos todos Atendido bem iguais. e igual. Igual. Nós somos todos iguais. Eu respeito o carinho com todo. Então, a gente é muito. Eu principalmente sou muito do abraço, né? E aí, quando teve a feira em São Paulo, a Expo Revestir, que foi início da pandemia lá em 2020, e tava começando o burburinho da tal da pandemia, e o seu Devando foi comigo, ele disse: "Tu não me abraça ninguém." Eu disse: "Meu Deus, do céu, Ele como já que eu vou fazer isso?" sabendo, né? O que poderia acontecer. Não me abraça ninguém, eu disse: "Tá bom." Então, foi bem difícil. Imagina, né? Mas, de longe, assim. tá bem? Então, acho que a minha construção de vida, de história de vida, eu gosto muito de ouvir quando a gente faz nos final de ano, geralmente, as lives onde os diretores contam a história deles, que eu já ouvi 1 milhão de vezes, mas eu me enxergo ali, E eu choro sempre. mas eu me enxergo ali indo pro colégio de chinelinho, Tu se identifica sabe? de certa forma. Aquela coisa assim que é gratificante, sabe? Aquela tua valorização, a história de vida deles, assim, de como começaram. E então eu choro sempre, eu me emociono sempre, e eu conto sempre com todo mundo que eu posso contar. E sempre que eu posso, eu olho de novo, porque eu gosto de ouvir, porque me pertence também. Tu se sente próxima Inserida daquilo. naquilo ali, sabe? Exatamente. Então, são histórias que marcam a gente e que a gente vê que a gente tem valor. Isto é valor, né? O valor está nisso, está nas pequenas coisas, no saber dar valor. Valores em saber dar valor.
em família, em amigos, em profissionais. Então, a gente, quanto mais humano, como tu diz, hoje as coisas estão todas robotizadas, mas eu acho que o carinho, o afeto, o amor, a forma como tu trata as pessoas, como o Wagner falou um pouco do pudim, pô, Aham. pra mim fazer um pudim e levar pra ele que se sente tão bem fazendo, por que Que não? barbada, hein, Wagner? Bah, que barbada. Isso que agora eu peguei a mãe agora, assim, de vez em quando de tarde vou dar uma voltinha ali no elevato. Chega lá assim, Arroz tem de bolo leite. de bergamota, outro dia arroz de leite, esses dias tinha bolinho de chuva. Eu fui atender um cliente, a Luz vai ter bolinho de chuva. Eu enrolei até o bolinho ficar pronto. E é uma coisa assim, ó, não é lá comprar, ela fez. Aham, Então, fazer pra te receber, É. né? Eu acho isso Mas eu fantástico. não sei que ele tem um feeling que Ele ele sabe descobre. o dia que tem. Alguém deve falar pra ele. Ele deve ter um acho. informante. Teve um dia que eu fiz- ali, ó. Teve um dia que eu fiz torta de bolachinha lá e tem um cliente que disse, tá, mas hoje não tem torta de bolachinha. Vamos, mas tu tem que fazer torta de bolachinha. Eu vejo aqui muita sintonia, né? Com tudo Aham. que a Lu tá falando sobre o trabalho Exatamente, dela é. da Elevato com o teu escritório, né, Wagner? Exatamente. A gente tem essa parceria com a Elevato, né? Eu sempre digo assim para os meus clientes, a gente não tem... o cliente vai escolher a loja que ele quer, ele vai, né? A gente vai trabalhar com o profissional que ele escolher, entendeu? Tem que ser o cliente que escolhe, enfim. Mas é automático, assim, até por parte dos clientes mesmo, né? Ah, vamos no Elevato, porque já conhece as gurias, É porque que a a Lu loja já tá acostumada- fazendo o trabalho dela lá, né? Exato. E aí já tá meio chegou funcionando lá, a cadeia, né? E aí você falou ali do prédio e eu gosto de salientar muito isso, assim, né? Como é a diferença. A gente chega lá e pega o piso e bota no chão e monta esse com esse, nós vamos fazer assim e faz aquela bagunça lá na loja, tira Que é tudo. a bagunça que a gente gosta. É. E é muito legal. E aí também tem de toda a equipe lá, na verdade, né? Essa coisa assim, pô, faltou uma peça do revestimento. Ah, mas a gente vendeu para fulano. Vamos ver se ele não tem só uma peça para te conseguir, sabe? Que loja que faz isso, entendeu? Quem é que faz isso? E aí lá, como a gente tem essa proximidade, todo mundo se conhece, né? Cidade pequena, assim, e aí exato de um colega, não sobrou um revestimento aí? Que legal. E a gente faz essas conexões assim. E eu acho que isso é o nosso jeito que eu gosto de trabalhar e a gente né, a loja nos traz isso, a equipe nos traz isso, né? E eu falei da Lia aqui, mas também tem toda a equipe lá, o Eleutério, e eu acho que eu tenho clientes com todos eles. Todos eles. Eu tava olhando, puxei esses dias lá um relatório pra dar uma olhadinha lá. Não, eu vi ali, tá. É vendedor, tá vendedor. O Então, bom é que a Lia não tem ciúme, né? Eu acho, né? O bom é que a Lia não tem ciúme, né? Não, eu tenho um pouquinho de ciúmes, eu vou dizer que ele já sabe disso, né? Ai, Das outras lojas tem que puxar ele. Eu digo, não, pode parar no Sério? É Wagner. Não, Que não. babado Nem vem que é meu. É porque ele tá muito em evidência. Não, ele tá muito. Não, e aí eu tenho que ficar podando, né? Sim. Esses dias eu vim no evento na Nilo, Meu eu saí de lá Fui eu que convidei ele, Lu. e a Lu Fui assim, eu. tu não te vende? Ela te mandou. Foi instruído de casa, porque ela tava do lado, né? Saí de casa com essa instrução. Tá saindo, ela tá aqui, ó. Olha lá, hein? Tem hora pra voltar. Meus queridos, muito obrigada. Eu quero dizer que eu amo muito vocês. Vocês são demais. É uma dupla imbatível, assim, na cidade de São Lourenço do Sul, assim como todo o resto lá de comerciantes, arquitetos, designers. Eu acho lindo o trabalho que é feito lá, assim. É uma cidade com esse olhar coletivo muito legal, assim. Então, que bom que a gente conseguiu trazer vocês aqui hoje. Agradeço de todo o coração. Depois que sair também as gravações, as edições, a gente vai fazer collab com a conta de vocês para, né, para dar um gás ali, o pessoal ouvir a gente. Acho que a gente falou coisas aqui incríveis, inclusive para o nosso público interno, né? Captar um pouquinho dessa essência de trabalho, assim. Hoje tá tudo robotizado, a gente precisa urgentemente voltar o olho no olho, o abraço, sentir o carinho, porque se a gente for fazer o que todo mundo faz, a gente só é mais um na fila do peixe, né? Então a gente precisa realmente voltar. Eu acho que o que vai nos diferenciar
esse trabalho, sabe? Do básico bem feito, né? O olho no olho, o se interessar. A pessoa sentir que está sendo realmente importante, né, para alguém. Do pertencer. Pertencer. Então, assim, ó, de coração, muito obrigada. Dê aqui as mãozinhas Obrigada a de vocês vocês. quentinhas. Eu tô sabendo que tem cuca lá no marketing. Tem. Nós vamos comer cuca na nossa festa junina. E aí, só para não perder a prática, é a água, gente. A gente vai fazer um brindezinho de água. Só porque a gente adora brindar grandes coisas. E eu acredito que relação é uma grande. Mais água, tu queres Por mais favor, água? mais água. E agradecer também, né? agradecer. Pela oportunidade, né? de Exatamente. estar aqui, né? É, Muito não, bom. eu fiquei muito feliz com o convite, né? A galera toda lá do escritório, né? Um abraço, pessoal do Vocês vão escritório. assistir aqui o nosso divo, Wagner. Ficou lá segurando as pontas, mas. Assim, Obrigada, gente. Tá lá o Douglas do seu Ed. Obrigada, o time da Lu também. Aham. E a galera toda aí, muito obrigada. Ela tá aqui, né? Mas é por um bom motivo. Tô é pra aqui, mas contar tô lá. história. Aham. Exatamente. Um brinde, Um gente. brinde. Obrigado. Saúde pra nós. Saúde.